Galera, e é isso, Mengão malvadão amassou o Palmeiras de 3-2, galera. O Flamengo acabou levando um golzinho aí no final, senhoras e senhores. Que jogo que prometia emoção, que prometia polêmica e que prometia também... a gente não sabia, né, o que ia acontecer no jogo, e isso também foi entregue, né, pra gente. Mas o Flamengo soube administrar bem, cara. Que jogo emocionante. A gente tem aqui um fator que é muito interessante, que é o Andreas Pereira, aquele que entregou a paçoca, né, naquela final da Libertadores, justamente contra quem? Contra o Palmeiras, galera. E ele tinha até feito uma postagem, né? Nação, tô aqui de coração apertado, hoje eu errei, não faltou a vontade, raça e nunca vai faltar. Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses 3 meses me acolheu na família Flamengo com tanto carinho, que era naquele tempo, né, que ele tinha justamente cometido aquele erro, né, que entregou o gol de bandeja para o Palmeiras, e aí ele tinha feito essa postagem e hoje ele veio como vilão. E aí a cada momento que o Andreas Pereira tocava na bola, era vaia, era vaia, era vaia. O cara já tava assim, ó, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas fez sim um bom jogo, eu acho que ele fez um bom jogo, mas eu acho que a torcida ela foi crucial para ele não crescer no decorrer do jogo e fazer aí a diferença, né? E aí Flamengo 3-2, né? O Flamengo vinha aí com essa lista aqui de relacionados, o Alexandro na linha eu vou começar de baixo para cima, tá? O Saul, a gente tinha o Saul voltando, ele era uma incerteza até um dia atrás, mas ele foi relacionado para o jogo, né? Ele estava aí com alguma questão aí física, nem tô mais lembrado, mas ele estava com uma questão física aí. Aí a gente tem o Samuel Lino, né, que fez uma boa partida hoje, o Rossi, o Plata também, que entrou depois, o Pedro, que veio como titular, o Michael, o Matheus Cunha, o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Léo Araújo, o Jorginho, que, o Jorginho, realmente o Jorginho dando a vida, ele fez o segundo gol, né, o gol de pênalti. O Jorginho, ele é um cara assim que ele entrega a vida em todo jogo, e principalmente nos jogos mais importantes, que é justamente nos jogos que a gente precisa. Se todo jogador tivesse essa mesma vontade, essa mesma entrega que o Jorginho, na idade que ele tem, cara, o Flamengo é outro patamar, que diz o Bruno Henrique, né? Não que os jogadores não tenham, mas o Jorginho, ele todo jogo, ele é um cara muito estável, ele entrega realmente um bom jogo, sabe? Uma qualidade muito boa. A gente também tinha o Matheus Cunha, o Léo Pereira, eu já falei, né? A gente está seguindo aqui com o João Vitor, o Guilherme Varela, o Everton Araújo, o Eric Pulgar que voltou aí, e, nossa, é engraçado, né? O Eric Pulgar, enquanto estava fora, ele voltou, e aí o Flamengo começou a crescer e convencer novamente, né? A gente também tem aí o Royal, né? O Royal, que fez um bom jogo também, muito bom jogo do Everton Royal. O Diogo Alves, o De Arrascaeta, o Danilo, o Carrascal. O Carrascal também entrou muito bem. O Danilo, ele entrou depois por conta do Léo Ortiz, né? Foi o Léo Ortiz que acabou, né, saindo, né, galera? Porque teve ali um lance que foi, se eu não me engano, com o Vitor Roque, que impressou ali o tornozelo dele, o pé dele, na verdade, virou, sabe? E aí meio que foi uma lesão. E não foi, eu acredito que não foi nada grave, mas foi o suficiente para tirar ele do jogo, né? Para ele não conseguir continuar no jogo. Ele ainda tentou continuar no jogo, e foi justamente nessa hora que o Palmeiras conseguiu aí o empate com o Flamengo no primeiro tempo, de por 1-1, né? E aí a gente tem o Carrascal, Bruno Henrique, o Ayrton Lucas, o Alan e o Alexandro, galera. Então, eu até preparei aqui um videozinho aqui no YouTube pra gente realmente verificar aqui. E o Palmeiras, né, galera, até os 9 minutos, por aí mais ou menos, foi assim avassalador, né? O Flamengo não estava conseguindo encontrar muitos passes e tal, não realmente estava conseguindo se encontrar no jogo. Aí o Palmeiras vinha todo momento, toda hora. E aí teve uma hora que foi tiro de meta, não foi tiro de meta? O que foi? A gente tava, tá aqui, ó. Aqui esse é o lance do gol, galera. O lance do gol que permitiu o Flamengo respirar e olhar
o jogo, né, para poder ele ter mais esse controle, porque o Palmeiras realmente ele estava mandando no jogo, assim como ele mandou, né? O Flamengo, eu acredito que ele se permitiu um pouco o Palmeiras gastar, né, essa posse de bola, né, administrar essa posse de bola. Eu acho que o Felipe Luiz ele aprendeu bastante nesses últimos tempos a como que nem sempre o Flamengo ele tem que estar todo o tempo com a posse de bola, mas principalmente quando você tem um calendário de jogos, você trabalhar, né, esse tipo de jogo, onde você entrega um pouco mais da posse de bola para o time adversário trabalhar e você consegue ali, como eu posso dizer, ser mais efetivos em algum lance, que foi o que aconteceu com o Flamengo hoje, né? Conseguiu aí abrir o placar e aí, né, foi bem simples, foi só 3 jogadores que tocaram na bola. Começando aqui pelo goleiro Rossi, depois veio o Pedro, recebeu a bola aqui, já virando e tocou aqui, ó, pro Arrascaeta, que já vinha aqui na velocidade e, né, fez aquela jogada aqui, ó, e bateu pro gol, fazendo, né, 1-0, abrindo o placar aí, né, galera? Então, um gol muito importante neste momento, principalmente nesse início, nesse começo do jogo, porque o Flamengo ele precisava olhar para o jogo e entender o jogo melhor, porque ele estava ali meio que sob pressão, não estava conseguindo muito respirar. Claro que não era um perigo, assim, uma coisa muito, beleza? Muito, nossa. E agora vamos ver aqui se a gente encontra o lance que o Palmeiras faz o gol, né? Deixa eu ver aqui. Tem a repetição do gol. E aqui tem, né? E aqui é o lance, né, olha aí, ó. Não sei qual é esse jogador aqui, cruzou aqui pro Tigrinho, né? Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. E aí ele dá um cabeceio na bola. Como é o nome desse cara aqui que eu tô esquecido, hein, galera? Deixa aí no comentário que eu esqueci o nome dele. E aí, ele fez o gol aí de empate, é o Vitor Roque, né? Fez o gol de empate aí, né, pro Palmeiras. E aí em seguida, galera, aí o jogo ficou mais estabilizado assim, mais para lá, mais para cá. E aí a gente tem até aquele lance, né? A gente tem aquele lance lá com o Léo Ortiz, né? E assim, detalhe, o juiz, eu não tô lembrando como é o nome desse juiz aqui não, mas o juiz ele não tava, galera, dando tanta falta não. Mas principalmente pro Flamengo no primeiro tempo, eu vi que ele não estava dando muita falta pro Flamengo de jeito nenhum. Pro Palmeiras ali ele cedia mais, pelo menos foi o que eu vi no primeiro tempo, entendeu? Eu não acho que foi uma arbitragem péssima assim, mas eu acho que foi um pouco sim mal administrada, né? E aqui, galera, teve aí o lance da penalidade, galera. Demorou, né, até para marcar essa penalidade por conta do Pedro, justamente ele dá esse empurrão nesse jogador aqui, não sei qual é, né? Ele deu meio que empurrão assim, mas foi meio que de jogo, né? Acho que eles estavam se desentendendo e tal. Ele meio que empurrou assim, aí o jogador fez um drama lá e tal, se levantou, tentou tirar a bola do Pedro. Na hora que ele foi tentar, e aí, ó, ele pisou aqui no pé do Pedro e aí cometeu o pênalti, galera. E aí demorou um pouco para ser, né? Acho que devido a esses 2 lances aí, demorou um pouco, né? Também teve uma repercussão dos jogadores que não queria que marcasse pênalti e tal. E aí o Jorginho, né, naquela categoria, bateu muito bem batido. Que baita batedor de pênalti o Flamengo tem. Jorginho, na calma, na tranquilidade, na firmeza, ele vem e faz isso aqui, ó. Eita! Ele ainda dá aquele pulinho, né, aquele pulinho de lei. E aí, Jorginho bate muito bem esse pênalti, permitindo que o Flamengo abra o placar. E aí, não demora muito, galera. O que acontece? Acontece o outro gol do Flamengo. Eu confesso que eu não vi essa parte. Eu fui fazer alguma coisa, né? Acho que foi na cozinha. E aí quando eu voltei, gol, aí eu fiquei, como assim, cara? 3-0 pro Flamengo. Eu fiquei assim, caraca, eu não posso nem beber uma água ali, pô. Que acontece isso? Foi roubada aqui de bola, né? Do Pedro, olha só, e ele tabelou aqui. Quem que foi com a Arrascaeta que ele tabelou? Acho que foi com a Arrascaeta, deixa eu ver aqui. Roubou, foi com a Arrascaeta, não foi não? Um servindo o outro, né? O primeiro gol, e agora no segundo gol, aí o Pedro vem e faz mais um gol. Foi o Pedro? Foi o Pedro. Gol importante demais, galera. Como é importante ter jogador de qualidade no Flamengo. O Arrascaeta na sua melhor temporada.
superior até a de 2019 do Jorge Jesus e o nosso saudoso Pedro fazendo esse gol. E é importante ter os caras que não amarelo em frente ao gol, em frente ao goleiro, para justamente fazer esse tipo de gol. Entendeu, galera? Então, mais um gol aí do Flamengo e abriu 3-1 no placar. E aí o que acontece? O que aconteceu, galera? No final do jogo, rodou o segundo tempo todo, né? Foi mais equilibrado, porém eu acredito que o Flamengo ele sofreu, mas não, eu acredito que foi mais equilibrado, né? Para falar a verdade, o Flamengo ele trazia um pouco de perigo aí, foi substituído também. Deixa eu ver se tem a lista de substituição aqui. Foi substituindo também alguns jogadores. O Arrascaeta foi substituído e foi uma boa substituição, né? Teve também a substituição de quem mais? Do Léo Ortiz, né? Foi o Léo Ortiz que aí teve, né? Ele sentiu o tornozelo dele e aí ele... justamente quando o Léo Ortiz sai, eu acredito que o Felipe Luiz teve meio que acho que não sei se foi falta de comunicação, acredito que foi falta de comunicação, mas foi um vacilo muito grande esse primeiro gol do Palmeiras, porque o Felipe Luiz foi ali numa tentativa de conversar uma tentativa não, na verdade, de compreender a situação, aí ele acabou não tomando nenhuma atitude, né? E aí ficou, se eu não me engano, acho que o Flamengo ficou um minuto aí e pouco com um jogador a menos, e justamente era um zagueiro, uma peça importante, e o Palmeiras aproveitou, usou da malandragem e fez o toque de bola ali, lançou o mais rápido possível para a área, e foi aquele gol do Vitor Roque, né, que aconteceu. E aí, enquanto o Flamengo ele estava com um a menos, né, fazer o quê, né? Então, eu acredito sim, né, eu estava assistindo até com meu pai esse jogo, poxa, poderia sim, né, galera, tá aqui, ó, o lance aqui que teve e tal. Poderia sim, galera, ter feito uma falta para fazer essa substituição aí, não sei, mas não poderia tomar esse gol, porque o Palmeiras, o Flamengo tem que ter em mente que o Palmeiras é um adversário muito forte, querendo ou não. Não acho que está acima do Flamengo, mas é muito forte, muito estratégico. Então, todas as armas que eles tiverem nas mãos, eles vão tentar utilizar, entendeu? Então, é muito perigoso, querendo ou não. E tá aqui, ó, Léo Ortiz, né, saindo aqui do campo. E aí o Flamengo ficou com a menos, e aí logo após o Flamengo acaba sofrendo um gol, né, galera? E aí no segundo tempo, como eu falei, Palmeiras lá no final, 40, tava nos acréscimos já, consegue fazer mais um gol e aí deixa o placar de 3-2. É chato quando o Flamengo leva gol, porque o Flamengo ele tem levado muito gol, né? Ele é um time que está fazendo muito gol, mas ele também tem levado muito gol. E no cenário assim de jogos internacionais, isso é um pouco perigoso, entendeu? Então o Flamengo ele não pode levar esses gols aí, porque numa dessas numa decisão, então a gente não sabe, entendeu? Principalmente em jogo único, né, galera? Então a gente não pode deixar esse placar em aberto como acabou ficando no final. E se o juiz, por exemplo, desse mais um ataque aí para o Palmeiras, a gente não sabe se poderia acontecer mais um gol e ocorrer um empate de 3-3. Como eu disse, isso daqui é praticamente uma final antecipada, um jogo assim que meio que define assim, né? Claro que vai depender dos times aí também, né? Tanto do Palmeiras, tanto do Flamengo. O Palmeiras de dar uma escorregada e o Flamengo de se manter, né, vitorioso, para realmente levar esse título aí do Brasileirão. E aí, no próximo jogo também tem a partida justamente contra o Racing, né, pela semifinal da Copa Libertadores, e o Palmeiras tem um outro time lá, que eu nem tô lembrado mais o nome, né, um outro time lá, né, galera? Então é muito importante, né, não levar esses gols e manter essa instabilidade, né? O Felipe Luiz tá vindo aí de 2 vitórias consecutivas agora no Brasileirão, com essa aqui, e olha só como ficou aqui. O Palmeiras ele continua em primeiro lugar. Eles estão com o mesmo número de pontos, então, mas o Palmeiras ele está em primeiro justamente pelo quê? Pelo número de vitórias, né, que é superior do Flamengo, 19 vitórias, que é o critério de desempate, e o Flamengo está com 18 vitórias, né, galera? E aqui nós temos, né, informações do jogo, né, chutes, né, deixa eu ver se dá para traduzir essa página aqui, tá em inglês, eu não sei porquê, né,
A gente tem informação aqui, ó, o Flamengo deu 8 chutes, o Palmeiras deu 20 chutes, muito mais chutes que o Flamengo, né? E aí, tiros ao alvo, que é tiro no gol, né? O Palmeiras foi superior também com 9 chutes e contra 4 do Flamengo. A posse de bola 52 do Palmeiras, 48. Como eu falei, né? O Flamengo ele entregou um pouco mais essa posse de bola para justamente gastar o tempo. E eu, particularmente, eu achei bom. Eu gostei assim que o Flamengo ele tá, né, não só jogando de uma maneira, sabe? Procurando essas outras maneiras, essas outras estratégias, né? O Flamengo ele foi um pouco abaixo no número de falta, né? Foi um jogo meio faltoso assim. O início ele começou meio quente, né? Como a gente pôde ver, lá teve até uma confusãozinha lá. Teve uma confusão também com o Jorginho. Eu lembro que teve uma confusão com o Jorginho e com outro jogador aí. Não entendi muito bem. No final, galera, teve também uma confusão com o juiz. Aparentemente o Palmeiras, né, os jogadores do Palmeiras não gostaram, né, da decisão do juiz ter terminado a partida. Eles queriam que tivesse tido mais um lance, pelo menos um lance para terminar a partida para o Palmeiras. E aí o juiz aí se irritou e deu mais um cartão vermelho para o Palmeiras, né? E aí o Flamengo teve 3 cartões amarelos contra 2 do Palmeiras, e esses cartões aqui, eles meio que prejudicam também o Flamengo, nesses cartões amarelos. Então o Flamengo tem que ficar de olho também nessa questão dos cartões, para não ficar deixando o jogador pendurado, principalmente nessa reta final do Brasileirão. Mas eu sei que tem que jogar com raça, tem que jogar com vontade, mas tem que ficar sempre de olho nisso. E o Palmeiras ele teve 8 tiros de escanteio, cara. 8 escanteios contra somente um do Flamengo, para a gente ver como muitas das vezes o placar, o resultado ele não reflete no que aconteceu no jogo, né? Mas não seja por isso, o Flamengo ele não saiu por baixo, ele não saiu ruim neste jogo. Eu achei que ele foi muito bem, para falar a verdade. E é isso, galera. Para você que ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal do Convivência Rubro Negro e do Fla Caraca, que é o nosso canal de corte, né? E seja feliz aí, nos acompanhe, que a gente sempre vem trazendo notícias aqui pro Mengão, beleza? Então, até daqui a pouquinho, vou ter que sair agora, tá? Até daqui a pouquinho, fui!